Lituânia. A República da Lituânia é um pequeno país a nordeste da Europa, considerado o maior e mais populoso das 3 repúblicas bálticas, e que tem limites com o Mar Báltico a oeste, a Letônia a norte, Bielorrússia a sudeste, Polônia a sudoeste, e Kaliningrado, território da Rússia, a oeste. Seu território possui uma área total de 65.300 km, tamanho um pouco maior que o do estado da Paraíba, com uma população de cerca de 3.600.000 habitantes. A principal cidade e capital da Lituânia é Vilna. A maioria dos lituanos pertencem à Igreja Católica Romana, e a Igreja Ortodoxa Russa é a maior denominação não católica. A moeda local é a litas, e a língua oficial do país é o lituano. Entre os séculos VII e II AC, tribos bálticas de um grupo indo-europeu étnico distinto estabeleceu-se no que é atualmente o território lituano. Até o final do século XIV, a Lituânia foi o maior país da Europa, estendendo-se desde o Mar Báltico até o Mar Negro. Em 1386, ocorre a primeira unificação com a Polônia, e o desenvolvimento econômico e cultural da Lituânia floresceu, ao mesmo tempo em que a população abraça o cristianismo. O século XVI assistiu a uma série de guerras contra o expansionismo do Estado russo sobre as terras governadas pela Lituânia, e ocorre nova união com a Polônia em 1569. Em 1795, o Estado Conjunto foi dissolvido, com mais de 90% da Lituânia incorporada ao Império Russo e o restante à Prússia. Tentativas de restaurar a independência nos levantes de 1794, 1830, 1831 e 1863 foram rigorosamente suprimidas. Durante a Guerra Mundial, o exército alemão ocupou o país, e a administração germânica permitiu a reunião de líderes locais, que, a 16 de fevereiro de 1918, declara a independência da Lituânia. O período entre guerras permitiu o desenvolvimento da imprensa, música, literatura, artes e teatro, bem como um amplo sistema de educação com o lituano como língua de instrução. Na época, a capital constitucional era Vilna, que estava anexada à Polônia desde 1920, a capital oficial temporária. O Pacto Germano-Soviético de Não Agressão de 1939 levou a Lituânia à esfera da influência alemã e depois à dominação soviética. A 3 de agosto de 1940, a Lituânia foi proclamada República Socialista Soviética, e um governo totalitário foi estabelecido, com a sovietização da economia e da cultura. Com o advento da perestroika e glasnost, programas de reformas sociais e políticos no final de 1980, o regime comunista acaba por implodir, e a Lituânia proclama nova independência 11 de março de 1990, sendo a primeira república soviética a fazê-lo. Sua adesão às Nações Unidas acontece em 1991. Desejando estreitar os laços com o Ocidente, a Lituânia tornou-se o primeiro dos estados bálticos a se tornar membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Em 2004, a 1 de maio do mesmo ano, a Lituânia também se juntou à União Europeia. A seleção lituana de basquetebol representa a Lituânia em competições de basquetebol. Apesar do pequeno tamanho do país, com uma população de apenas 3 milhões de pessoas, o fanatismo do povo lituano pelo basquete torna sua seleção uma das mais fortes equipes da FIBA Europa. Após a disseminação do esporte no país por estadunidenses descendentes de lituanos, Lituânia venceu os 2 últimos Eurobasket antes da Segunda Guerra Mundial, que resultou na incorporação do país pela União Soviética. Restaurada com a independência da Lituânia em 1990, a seleção lituana logo se firmou na elite do basquete mundial. A Lituânia venceu 3 bronzes nos Jogos Olímpicos, 1 bronze no Mundial de 2010 e 1 terceiro Eurobasket em 2003. Atualmente é 6º colocada no ranking da FIBA. Economia. Embora, a partir da década de 1940, a Lituânia se tenha industrializado rapidamente, a economia continua a ser tradicionalmente agrícola. As culturas dominantes são a batata, o trigo, a cevada, a beterraba, o centeio e a couve, e destinam-se, sobretudo, ao mercado russo. O país depende das importações de matérias-primas e de combustíveis. As principais produções industriais são os produtos alimentares, os têxteis e as confecções, os produtos químicos e os lanifícios. Grande parte das exportações é constituída por maquinaria e produtos alimentares.
Os principais parceiros comerciais da Lituânia são a Rússia, a Alemanha, a Bielorrússia e a Polônia. Indicador ambiental. O valor das emissões de dióxido de carbono per capita é de 3,8. População. A população é de 3.610.535 habitantes, o que corresponde a uma densidade populacional de 55,16 a/km2. As taxas de natalidade e de mortalidade são, respectivamente, de 10% e 12%. A esperança média de vida é de 74,2 anos. O valor do Índice do Desenvolvimento Humano, IDH, é de 0,824 e o valor do Índice de Desenvolvimento Ajustado ao Gênero é de 0,823. Estima-se que, em 2025, a população diminua para 3.519.000 habitantes. As principais etnias são a lituana, 81%, a russa, 8% e a polaca, 7%. A religião com maior expressão é o catolicismo, 79%. A língua oficial é o lituano. História. Em 1386, o grão-duque lituano tornou-se rei da Polônia e, por isso, os dois países formaram o Império Polaco-Lituano Católico Romano, durante cerca de 400 anos. Com as invasões alemãs, suecas e russas, o império entrou em declínio. Em 1795, com a terceira partição da Polônia, a Lituânia passou para o domínio russo. No século XIX, a resistência levou a revoltas camponesas, a uma emigração maciça para a América do Norte e ao despontar de um movimento nacionalista que se manteve ativo até a década de 1950. Em 1918, enquanto o território se encontrava ocupado pelos alemães, a população proclamou a independência. Depois de várias lutas entre os russos bolcheviques, os polacos e os lituanos, em 1920, a União Soviética assinou um tratado de paz com a Lituânia e tornou-a independente. Nesse ano, subiu ao poder um governo democrático de coligação, mas, em 1926, um golpe militar pôs fim à democracia parlamentar. Em 1939, o país foi obrigado a aceitar a instalação de bases militares soviéticas no seu território e, no ano seguinte, o Exército Vermelho Soviético ocupou a Lituânia, que passou a integrar a União Soviética. A Alemanha nazi ocupou o território entre 1941 até o Exército Vermelho libertar o território, em 1944. Nos anos seguintes, a economia nacional foi coletivizada e seguiu, assim, os padrões soviéticos. Quando Mikhail Gorbachev começou a liberalizar o regime soviético, em meados da década de 1980, o nacionalismo lituano ressurgiu. Em 1990, o país declarou a independência e, um ano mais tarde, alcançou a independência total. Atualmente, as escolhas econômicas da Lituânia revelam uma certa contradição, pois as privatizações excluem setores estratégicos, como os transportes, a energia, as comunicações e os portos. A Lituânia aderiu formalmente à União Europeia no dia 1 de maio de 2004 numa cerimônia realizada em Dublin. Os primeiros lituanos eram um ramo de um antigo grupo conhecido como Bálticos, cujas tribos também incluíam os povos prussianos e letões originais. As tribos bálticas não foram influenciadas diretamente pelo Império Romano, mas elas mantinham contatos comerciais próximos. Os lituanos construíram uma nação que permaneceu pela maior parte dos últimos 10 séculos, enquanto os letões adquiriram soberania apenas no século XX e as tribos prussianas desapareceram totalmente. A primeira evidência conhecida para a Lituânia como nação aparece nos anais do monastério de Quedlinburgo com a data de 9 de março de 1009. Atualmente, as duas nacionalidades bálticas remanescentes são os lituanos e os letões, mas havia mais nações ou tribos bálticas no passado. Algumas dessas tribos se mesclaram aos lituanos e letões, enquanto outras não existem mais. Os registros mais antigos de pessoas vivendo no moderno território da Lituânia são de 10.000 AC, quando as geleiras retrocederam e o último período glacial chegou ao fim. De acordo com a historiadora Marija Gimbultas, essas pessoas vieram de duas direções: da península da Jutlândia e do território da atual Polônia. Eles trouxeram duas culturas diferentes, como evidenciado pelas ferramentas que usavam. Eles eram caçadores viajantes e não formavam assentamentos mais estáveis.
No 8º milênio antes de Cristo, o clima se tornou mais quente e florestas se desenvolveram. Os habitantes passaram a se deslocar menos e se ocupavam da caça local, na coleta e na pesca. Durante os 6º e 5º milênios antes de Cristo, vários animais foram domesticados e as residências se tornaram mais sofisticadas e podiam abrigar famílias maiores. A agricultura não chegou antes do 3º milênio antes de Cristo, por causa do clima e do solo exigentes e pela falta de ferramentas adequadas para cultivar a terra. Manufaturas e comércio também começam a aparecer por essa época. Os proto-indo-europeus, dos quais os povos bálticos depois se desenvolveram, devem ter chegado com a cultura da cerâmica cordada por volta de 3200-3100 a.C. Você sabia que só 5% dos brasileiros sabem falar inglês? E 1% sabe falar fluentemente. Então, para você se diferenciar dos demais e aumentar as chances de ganhar uma vaga de emprego boa, temos um método para aprender inglês sem complicações. Link na descrição.